Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu preguei essa mensagem agora em Caruaru. Estávamos lá no nosso acamp jovem. E foi um tempo muito precioso, muita presença de Deus. Na verdade, essa mensagem, eu já tinha me referido a ela há uns 2 meses atrás, mas eu não tinha escrito ainda. E essa semana eu terminei, de escrever. E o tema eu dei uma de C.S. Lewis aqui, um jovem, um lençol e um livro, guardadas as devidas proporções. O C.S. Lewis para mim, talvez o maior escritor cristão do século XX, junto com o A.W. Tozer. São 2 homens que realmente os livros são profundíssimos. Então, o C.S. Lewis escreveu vários romances, que a gente já assistiu. Ontem eu estava assistindo com Abner de novo, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa. E sempre que eu assisto, eu me emociono tanto com aquela cena do leão morto e depois racha no meio, como aquele altar que ele tinha sido sacrificado, e ele então volta ressurreto. E Abner estava me dizendo: Painho, olha aqui, o que é que está dizendo aqui? Que Aslan criou Nárnia cantando. Achei isso tão lindo, Porque o nosso Deus, quando nos criou, Ele criou a sua vida e a minha vida através da palavra que saiu da boca dele. E quem sabe realmente o C.S. Lewis tem razão, que Deus, ao nos criar, nos criou cantando. Já pensou que coisa linda? Esse Deus é maravilhoso, Então eu quero meditar com vocês em Marcos 14. Se alguém puder desligar aqui esse ventilador, porque ele está passando aqui as páginas, por favor. Marcos capítulo 14, vamos ler os 51 e os 52. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Senhor, em nome de Jesus, eu peço assistência sobrenatural do Teu Espírito, que o Senhor venha me ajudando a transmitir a Tua palavra com fidelidade. Senhor, traga sobre mim a autoridade. Oro por essa, Senhor, igreja que está aqui reunida, Senhor, e que os meus irmãos, eles possam abrir o coração, a mente, que eles possam, Senhor, receber a Tua palavra agora com sede e com fome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem quer ouvir a voz de Deus? Então, eu quero começar com uma história engraçada. Uma mãe chegou para o filho de 40 anos, era um domingo, 11 horas da manhã, ele estava dormindo. E a mãe vai lá e sacode ele: meu filho, isso nos Estados Unidos, está na hora do culto. Lá o culto começa por volta de 11 horas, meio-dia. Está perto da hora do culto e você está ainda aí dormindo. E aí o rapaz disse: mãe, me dá 3 razões para eu me levantar. Ela disse: primeira razão, meu filho, que hoje é domingo. Hoje é dia de culto, a igreja vai estar lá reunida. Primeira razão é essa. Segunda razão é porque as pessoas têm o costume, de no domingo separar um tempo para Deus. Mas a terceira razão, meu filho, é que você é o pastor da igreja. Então você precisa levantar desta cama, igual a Ana Paula Valadão canta, Salte da cama, salte da cama. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque eu vou falar sobre responsabilidade. Responsabilidade. Quantas vezes, a gente não assume a nossa responsabilidade e continuamos transferindo para os outros aquilo que nos cabe. Então essa história, apesar de engraçada, mas ela é um pouco trágica, Imagina uma igreja pastoreada por um pastor assim, Que Deus nos livre, em nome de Jesus, amém? Nós temos então aqui um jovem. Quem é esse jovem? João Marcos.
Interessante que João Marcos ele foi muito discreto, né, com ele mesmo. Ele não quis dizer assim: eu estava lá vestindo apenas um lençol de linho e seguindo a Jesus. Tentaram me prender e eu fugi nu pelas ruas de Jerusalém, deixando o lençol para trás. Acho que ele ficou um pouco constrangido, né, desse detalhe final. Então ele diz um jovem, mas este jovem era o evangelista Marcos. Foi ele quem escreveu o Evangelho de Marcos. E ele então relata essa história aqui, que não tem em nenhum dos outros evangelhos, somente no Evangelho de Marcos. Mas a primeira coisa que eu quero falar contigo nessa noite é: quais os lençóis que nós estamos usando para cobrir a nossa nudez? Nós, seres humanos, temos uma tendência que é cobrir o que está descoberto, que é cobrir o que está exposto. Adão e Eva no jardim do Éden, eles fizeram isso instantaneamente quando eles descobriram que estavam nus. A Bíblia diz que eles estavam nus desde a criação e eles não estavam nem aí. Mas quando as escamas caíram dos olhos através do pecado, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, imediatamente a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. E o que foi que eles fizeram? Correram para costurar um avental de folhas de figueira. Então eles tentaram encobrir a nudez. Isso é uma reação natural do ser humano. Nós que somos ocidentais vestimos roupas. Eu não sei se você já teve esse tipo de sonho, mas de vez em quando eu sonhava que eu estava indo para o colégio pelado. Que cena, hein? Às vezes só de camisa, só de camiseta, sem calça, ou sem tênis, um pé calçado e outro descalço. Alguém já teve esse tipo de sonho aqui ou só eu? Ah, ainda bem que tem gente que sonha essas coisas também. Mas geralmente os sonhos é o quê? A nossa alma, ela tem uma linguagem. A linguagem da alma são os sonhos. Então quando a gente sonha sem alguma peça de roupa, provavelmente é porque existe alguma área vulnerável. Existe alguma área, que está exposta e a gente está se sentindo exposto e nos sentimos inseguros. Então, aqui nós temos um lençol de linho, mas antes de falar do lençol de linho, eu quero falar de outros lençóis. Nós somos mestres, irmãos, em nos cobrirmos com outros lençóis. Agora preste atenção, não é lençol de linho, geralmente são trapos. Geralmente são lençóis rasgados, sujos, fedidos, que não são capazes de cobrir a nossa nudez. Primeiro lençol é o lençol da culpa. Quantas pessoas presas em culpa, presas no passado, presas na vergonha, porque fizeram coisas erradas no passado, o diabo continua se aproveitando e jogando na tua mente acusação. Quantas pessoas na hora do louvor e da adoração estão se sentindo culpadas? Aquela voz que diz: para que tu estás cantando? Para que levantar as mãos? Tu fizesse isso, isso, isso e isso. O teu passado é assim, assim, assim. O lençol da culpa. Às vezes não é nem de um passado tão remoto, não é? Às vezes nós somos acusados de coisas que nós acabamos de fazer. Tu acabaste de brigar com a tua esposa em casa e vem agora adorar aqui na igreja. Culpa. Existem culpas falsas, existem culpas verdadeiras. Mas, se nós entendermos que o sangue de Jesus nos perdoa, nós não levaríamos nenhuma culpa. Por quê? Porque nós confessaríamos e seríamos perdoados pelo Senhor e não poderíamos mais ser acusados de nada. Mas muitos crentes estão ainda debaixo de culpa e de vergonha. Outros estão debaixo do lençol do medo. Estou falando de lençol com relação ao texto, mas a gente poderia usar capa. Bartimeu tinha uma capa. Nós poderíamos usar máscara. Tudo isso encobre. Pessoas dominadas pelo medo. Medo dos homens. O medo dos homens nos paralisa. A gente tem medo do que as pessoas estão pensando. A gente tem medo do que vão dizer se souberem que eu sou um servo de Deus.
Se me virem chorando no culto, o que é que vão pensar de mim? Se alguém vê, né, que eu caí no chão, tem gente que fica se prendendo a essas coisas. O que é que vão dizer? O que é que vão pensar? Vão achar que eu estou endemoniado. Quantas pessoas deixaram já de desfrutar da presença de Deus com medo dos homens? A Bíblia diz que Paulo disse assim, olha, se eu tivesse medo dos homens, eu não seria servo de Cristo. Em Provérbios diz que o medo arma ciladas. Você não pode estar debaixo do lençol do medo. Medo do futuro. Qual é o nome para o medo do futuro? Ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos, mas muitas pessoas estão com medo do futuro. Pastor, eu estou com muito medo, né, do que é que vai ser do Brasil agora em 2019. E tem pessoas que estão assim, aterrorizadas, ansiosas. O que é que vai ser do meu filho? O que é que vai ser do meu futuro? O que é que vai ser da minha vida profissional? E se eu perder o meu emprego? Tem gente que está antecipando às vezes tragédias, desgraças, perdas que nem aconteceram, mas elas estão cobertas de medo. Outro lençol aqui que eu coloquei, muito comum, é o da autopiedade. Pessoas vítimas, a vitimização. Esse daqui eu já usei muito, viu? Esse lençol aqui rasgado, velho, da autopiedade, eu já tentei me cobrir muito com ele, para que todo mundo me perguntasse como era que eu estava. Então eu ficava assim, caladinho num canto, aí todo mundo ia lá, o que é que você tem? Não tenho nada não. Não, mas diga, não tenho nada não. Mas qual era o sentimento que eu tinha? Eu sou vítima. Eu sou vítima do sistema. Eu sou vítima da criação dos meus pais. Eu sou vítima da ausência dos meus pais. Eu sou vítima do governo. A gente vai estar transferindo sempre a responsabilidade. Por isso que eu contei a história, né? De um homem adulto se comportando como uma criança. Ainda que a gente tenha sido injustiçado, mas queridos, o leme da nossa vida está em nossas mãos. Nós podemos dar uma virada na nossa vida com decisões. Você tem que decidir perdoar e não ficar remoendo essa mágoa, esse ressentimento, sendo dominado por ela. A vítima do mundo é você. Parece que ninguém mais sofre. A autopiedade, a autocomiseração. Outro lençol aqui é o da autodefesa. Hoje a gente vê muita gente assim, na autodefesa, né? Gente já na defensiva. Você olha para a pessoa, o que é que você está olhando para mim? O que é? Vai encarar? Não, só estou olhando para você, estou te admirando. Pois pode parar. Quero ninguém olhando para mim não. A autodefesa, uma agressividade que na verdade é uma insegurança. Pessoas agressivas são inseguras. Elas precisam dar o bote primeiro para ver se sobrevive. A gente está vendo isso muito, irmãos. Tanta agressividade, né, hoje nas pessoas. Um sentimento de autodefesa muito à flor da pele. Eu coloquei aqui outro lençol, que é o lençol do narcisismo. O que é isso? Uma história de um rapaz lá na Grécia, mitologia grega, Narciso. Você já ouviu falar da história de Narciso? Não é das lojas Narciso, certo? É do Narciso original. Narciso, ele ficou na beira de um rio e ele olhou para a imagem dele e ele se achou tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ele mergulhou na imagem dele mesmo e afogou-se. Acho que ele foi tentar beijar ele mesmo, sei lá. Eu sou tão bonito, eu quero me beijar. E pum, entrou no rio, morreu afogado. Então narcisismo é sinônimo de uma vaidade excessiva, uma preocupação excessiva com a aparência, o culto ao corpo. Nós precisamos cuidar do corpo, precisamos. A gente não crê que o corpo é coisa ruim, não.
O corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que nos preocupar com alimentação, com saúde, tudo bem. Mas existe um extremo, existe um exagero muito grande. E hoje existem templos onde o corpo é adorado. Como é o nome desse templo? Academias. Eu sei que tem professores aqui de educação física, eu não sou contra isso, tá? Não, de jeito nenhum. Eu sei que tudo tem uma normalidade, tudo tem, não é, o seu lugar, mas tem pessoas que estão lá insatisfeitas. Tem gente que está magro e ainda se vê gordo. O padrão é cada vez mais exigente. As pessoas estão gastando dinheiro com isso, com roupas, e nunca se sentem confortáveis. Então nós temos hoje um monte de gente aí doente, distúrbios, anorexia, bulimia, depressão, pessoas que se suicidam porque não estão satisfeitas com o seu corpo. Isso faz parte de um lençol grosso chamado narcisismo. Outro lençol que eu coloquei aqui é o hedonismo. Nós estamos falando aqui dos ismos da pós-modernidade. Nos orgulhamos de ser pós-modernos, né? Nós estamos vivendo na modernidade, na pós-modernidade, pois a pós-modernidade tem os seus ismos. O outro é o hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer, é o culto do prazer. E aí entra sexo, entra comida, entra entretenimento, pessoas que vivem para isso. Alguém chegou para mim e disse: pastor, eu não vivo sem sexo. Não vivo. Eu disse: você vive? Não vivo. Eu me conheço. Digo: você vive. O homem não vive sem Deus. O homem sem Deus existe. Vida é com Deus. Aí eu disse a ele: e pessoas que ficaram tetraplégicas, que do pescoço para baixo não funciona nada? Significa que elas morreram? Significa que elas não são mais humanas? Elas não podem fazer mais nada, inclusive sexo. Mas há uma coisa na cabeça das pessoas que coloca o sexo num altar, e nós estamos vivendo a idolatria sexual. Pornografia, impureza, prostituição. E eu estou falando para crentes, eu não estou falando para pessoas que não conhecem a Deus. Estou falando para pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que estão presas no lençol do humanismo. E esse daqui é muito mais sorrateiro. Por quê? Porque a gente pode espiritualizar o humanismo. O que é o humanismo? É o culto ao homem. Tudo gira em torno do homem. E é uma linha muito fina, irmãos. Por exemplo, o culto. Agora, isso que está acontecendo agora, o culto. O culto é para quem? Era para ser para quem? Para Deus, concordam? Mas às vezes o culto gira em torno de nós. Nós escolhemos canções que a gente gosta, ou que vai agradar as pessoas. Então o lugar tem que ser preparado para que as pessoas se sintam bem e que elas voltem. Senão a gente perde as pessoas. É uma linha muito fina. Porque eu tenho que me preocupar com o conforto, tenho. Cadeiras confortáveis, temperatura legal, tudo isso faz muito bem. Mas isso não pode determinar o meu culto a Deus. O meu culto a Deus está acima de qualquer outro fator, porque é para Deus. Às vezes tem canções que são humanistas. Me abençoe, me dê. Deus fez isso para mim. Deus fez aquilo para mim. Então é tudo centralizado em nós, em nós, em nós. Eu me preocupo com as letras que nós cantamos. Eu gosto de analisar a letra das canções. Porque às vezes tem heresia nas canções.
Tem verdades que não são bíblicas. Tinha uma canção que eu gostava demais. Quando eu fui analisar a letra, dizia o seguinte: a minha motivação é saber que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando eu ouvi, eu disse: não, peraí, está errado. Minha motivação não é essa. Eu posso dizer assim: eu me alegro porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até aí tudo bem. Mas a minha motivação, porque motivação fala de quê? Daquilo que me impulsiona, daquilo que é a razão para eu ser ou fazer uma coisa. Se a minha motivação é porque nada me faltará, está errado. Então existe muito humanismo, irmãos. E nós temos que ter cuidado. Porque é o homem no centro, é a minha vontade, é o que Deus fará por mim. Então todos esses lençóis aqui são lençóis rotos, rasgados, furados, não conseguem cobrir a nossa nudez. A gente pode até se vestir um pouquinho, mas vai continuar se sentindo nu, a gente vai continuar se sentindo exposto, não vai preencher. Qual foi o lençol que diz aqui que João Marcos estava coberto? Um lençol de linho fino. E o que é o lençol de linho fino na Bíblia? E eu quero que você abra lá em Romanos 4:3, para você ver o que o linho fino, o que é que significa no Novo Testamento. Aponta para quê? Pois que diz a Escritura, Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra imputar é depositar na conta de alguém, é creditar em favor de alguém. O que é que o linho fino aponta? O linho fino fala, sabe de quê? Da obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. Lá na cruz do Calvário, Ele nos justificou diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, pecadores, separados de Deus, e Jesus vai na cruz e nos reconcilia com Deus. Eu vou usar aqui um exemplo de conta de banco para você entender. Você tem uma conta no banco e a tua conta está negativa, menos 50 mil reais, ok? Menos 50 mil, você está devendo, você é devedor, saldo negativo. Então alguém que você considerava seu inimigo, alguém que você virou as costas para essa pessoa alguma vez, você foi ingrato com ela, mas essa pessoa sabe da tua dívida, sabe que você está sendo cobrado e que o banco vai fazer a execução judicial ou extrajudicial, sei lá, teu nome está negativado, e essa pessoa que aparentemente era teu inimigo, essa pessoa ela diz o seguinte: eu vou depositar na conta de Adalto 100 mil reais. Recebe aí? Oh, show! Agora, o que foi que essa pessoa fez? Essa pessoa pagou a dívida? Pagou, mas ela não só pagou, ela creditou a favor de. Ou seja, saiu de menos 50 mil para zero. Zerou. Já seria grande coisa zerar a conta? Claro! Você seria eternamente grato a essa pessoa, apesar de você ter sido ingrato com ela, injusto com ela, virado as costas lá atrás, mas ela foi graciosa, ela foi bondosa. Por que você está fazendo isso por mim? Não, porque eu quero, porque eu te amo. Mas além disso, ela acredita mais 50 mil reais na conta. E você agora tem saldo positivo para você sacar quando você precisar. Foi isso que Jesus fez por nós. A nossa conta estava negativa diante de Deus. Deus, Ele, em Cristo, zera a nossa conta, dívida paga, mas agora Ele credita a justiça de Deus. Nós agora estamos justificados pela
fé e temos paz com Deus. Amém? Então nunca eu trato um irmão, diz aí pecador, fala pecador. Ele não é, se ele é nascido de novo, ele não é mais um pecador, ele é um pecador justificado pela fé. Quando Jesus olha para ele e para mim e para você, ele não vê apenas a nós, ele vê Jesus. Quando ele olha, ele vê Jesus, porque é a justiça de Deus. Abra comigo em 2 Coríntios 5, 21. 2 aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus Pai fez o seu Filho pecado por nós, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora o que é que eu sou diante de Deus? Justiça de Deus. Eu agora tenho a justiça de Cristo. Então esse lençol de linho fino fala de vestes de justiça. Vamos comigo para Apocalipse 15. Eu não coloquei as referências proposital, tá? Para você usar aí a Bíblia, escrever, anotar. Apocalipse 15, 4. Deixa eu só te dizer aqui um detalhe. Apocalipse 15 diz que esse cântico aqui, verso 2, verso 3, diz que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Lembra de Moisés? Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, e do outro lado do Mar Vermelho, quando os carros e cavaleiros de Faraó foram engolidos, Moisés canta um cântico. Cantarei ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Gente, esse cântico de Moisés marcou tanto o coração de Deus. Esse cântico de Moisés agradou tanto o Senhor, que na eternidade eu e você cantaremos o cântico de Moisés. Amém? Que canção, hein? A canção de Moisés não está no Spotify. A canção de Moisés está na eternidade. Vai ser cantada lá no céu. Ah, quem me dera eu compor canções aqui na terra e Deus dizer: gostei tanto, Marcos, que eu vou cantar essa canção na eternidade, quando todos os remidos estiverem lá. A nossa adoração, meus irmãos, pode causar um impacto no coração de Deus. E aqui nós temos o cântico de Moisés: grandes são as tuas obras. Verso 3: Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. E aí termina dizendo: porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de justiça de Deus apareceram. Onde apareceram? Apareceram na vida de Jesus e na obra de Jesus na cruz. Os atos de justiça de Deus se tornaram manifestos. Agora esses atos de justiça cobrem a nossa vida. Eu me cubro com a justiça de Deus. Não é no meu mérito, eu não mereço nada. Eu não fiz nada para merecer. A iniciativa foi de Deus. Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Eu não tinha feito nada para Deus me amar, mas Ele me amou. E agora Ele me cobre. E com que base eu digo isso? Vamos lá, Apocalipse 19, 8. Somos cobertos com esses atos de justiça. Então Deus na cruz fez com que a justiça de Cristo fosse depositada na minha conta e na sua. E agora, no dia do casamento, nas bodas do Cordeiro, no dia que a igreja encontrar com o Senhor nos ares,
Esse será o dia das bodas, o grande casamento, o casamento dos casamentos. E diz assim: foi dada a esposa, pois a esposa a si mesmo já se ataviou. Ataviou é se enfeitou, se embelezou, tá? Não é atanasou não, é ataviou, não é? Eu lembro de uma canção quando eu era criança, a gente cantava na igreja: ninguém detém, é obra santa. E tinha uma frase da música que dizia: e a noiva ataviada de pureza e esplendor. E eu era pequeno, eu ficava ouvindo, e sabe o que é que eu ouvia? E a noiva tá virada. Eu pequeno dizia: meu Deus, que noiva virada é essa? Não é? Uma noiva virada num modo de coentro. Parece o retrato da igreja dos últimos dias, né? Uma noiva meio virada da cabeça, que não sabe muito bem o que é noiva. Mas aqui diz que ela está ataviada. Ataviar é quando a noiva vai para o salão de beleza no dia do casamento e ela vai se maquiar, ela vai fazer cabelo, ela vai vestir o vestido de noiva, vai colocar o véu, a grinalda, sei lá, a cauda do vestido de 5 metros. E aqui diz o seguinte, 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que linho é esse? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Traduzindo, eu recebi a justiça de Deus. Agora eu fui justificado pela fé, salvo pela graça, por meio da fé. Agora eu vivo uma vida de boas obras. Agora eu vivo fazendo atos de justiça. Quando eu oro, quando eu adoro, quando eu canto, quando eu intercedo, quando eu visito alguém, quando eu ensino alguém, quando eu prego a palavra, quando eu discipulo, quando eu estou lá abençoando alguém com uma sopa, com roupa, quando eu estou numa sala de aula ensinando crianças, quando você está fazendo alguma coisa porque você entendeu que é uma nova criatura e que agora a justiça de Cristo está em você, então você diz: eu preciso retribuir ao Senhor de alguma forma, e eu vou fazer de que jeito? Atos de justiça também. Então os atos de justiça me vestem. Eu não estou fazendo obrigado, eu não estou fazendo coagido, eu não estou fazendo porque alguém vai perguntar, porque alguém vai pedir, porque a igreja é assim. Não, eu estou fazendo porque eu estou vestido de linho fino, puro e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos. Amém? Esse é o lençol, irmãos, que nós temos que nos vestir. Não é baseado em nós, não é baseado nos nossos talentos, nos nossos dons, na nossa capacidade. Muitas pessoas estão assim, continuando se sentindo incapazes. Não, Deus só usa os outros. Parece que Deus tem preferência. Isso é mentira, porque nós somos a justiça de Deus. Nós temos que nos vestir, sim, com linho fino, e receber de Deus a capacidade. De mim mesmo eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Talvez nesse ambiente aqui eu fosse o mais improvável de todos. Mas se eu estou aqui é porque eu considerei a graça de Deus na minha vida. Eu aceitei essa graça e eu disse: Senhor, não é por mim, é apesar de mim. Usa-me, Senhor. Eu vou corresponder. E Ele me vestiu com seus atos de justiça. Agora, Marcos diz dele mesmo: um jovem coberto com um lençol de linho, seguindo Jesus. Olha que Marcos escolhe uma palavra muito especial. A palavra para seguir é seguir alguém que vai na frente, é juntar-se a alguém como seu assistente, alguém que é mais importante, e eu sigo essa pessoa e eu digo: eu quero te ajudar, eu quero ser seu assistente. Seguir aqui é juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser seu discípulo e apoiar o partido. Olha a linguagem, não sou eu que estou inventando não, viu? No grego,
quando alguém queria dizer assim: você vai tomar o meu partido, viu? Você vai ficar do meu lado. Era a palavra que Marcos usou. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Ah, quem dera que com a mesma garra que as pessoas defendem A, B, C ou D, fizessem por Jesus. Façam pelo Senhor também. Você pode ser um cidadão, expressar sua vontade, expressar, né, sua opinião. Amém, faça isso. Você tem que fazer mesmo como cidadão. Mas também faça com a mesma garra, com a mesma intensidade. Faça com o Senhor. Fale da sua fé. Fale do que Ele fez na sua vida. Defenda a causa do Evangelho. Defenda a sua fé publicamente. Amém? O Marcos aqui usa esse verbo, seguir de perto, seguir no encalço, estar ali junto. Eu não posso ser transformado estando longe de Jesus. Alguém chegou para nós: ah, mas vocês só falam de vida devocional, tempo a sós com Deus. Digo, a gente fala. Sabe por que a gente fala? Especialmente a minha amada esposa. Inclusive, orem por mim, gente. Eu estou 14 dias agora sem Cristiane. Ontem eu deixei a Cristiane lá na chácara e olhando pelo retrovisor, eu acho que ela estava segurando as lágrimas. A gente saindo e ela ficou, e eu olhando pelo retrovisor e ela dando tchau. Cristiane está em Curitiba, deve ter chegado agora às 6h30 para fazer IFOL, módulo 1, lá em Almirante Tamandaré, na base do pastor Cote. Eu e o pastor Jaziael estamos donos de casa agora, 14 dias, cuidando da casa, dos filhos, compra no supermercado, o que é que vai ser feito, o que é que vai ter no almoço. Mas hoje eu já almocei com os pastores. Essa semana eu vou jantar na casa de Edinaldo, vou jantar na casa de Tiago e Amanda. Podem me convidar que eu vou. Viu? Pode me convidar. Eu tenho 14 dias agora para todo dia eu almoçar e jantar numa casa diferente. Mas por quê? Por que a gente fala tanto sobre tempo com Deus, gastar tempo com Deus? Porque ninguém muda a si mesmo. Eu mudo quando eu convivo com Jesus. Eu mudo quando eu me aproximo dEle. Então por isso que a gente bate muito nessa tecla. Porque alguém que está cultivando um hábito devocional vai ser transformado. É só uma questão de tempo. Às vezes demora um pouco mais, mas eu digo, quero te dizer, com você gastando tempo com Deus, numa questão de dias, 2, 3, 5 dias, as pessoas já vão notar a diferença. Você está mais feliz, você está mais leve, você está menos turrão, você está menos chato, você está menos goteira, plim, plim, plim. Você está mais paciente. O que é que está acontecendo? Está mudando alguma coisa? E você vai dizer: convivência com alguém melhor do que eu. Amém? Marcos usou a palavra certa. Eu acho que ele pensou assim no grego koiné, a palavra que ele ia usar. Estava seguindo Jesus. O que era que ele estava querendo dizer aqui? Eu não estou seguindo de longe. Eu sou um discípulo também. Eu não estou entre os 12. Mas talvez Marcos fazia parte dos 70. Marcos fazia parte dos 120. Sabia que a igreja se reunia na casa de Marcos. Atos capítulo 12. Mas ele também registra aqui: tentaram prendê-lo. E eu coloquei aqui: coisas e pessoas que tentam nos prender. Sempre vai haver isso. Nós estamos sempre debaixo dessa pressão. Coisas tentando nos prender. E a palavra prender é tomar posse, é segurar, reter, apoderar-se, manter alguém debaixo de domínio. Ou seja, escravizar, subjugar, submeter. Existem forças espirituais, mas existem pessoas também, e existem coisas que tentam nos subjugar. E eu coloquei aqui: uma guerra constante.
pelo nosso coração, pela nossa atenção. Agora mesmo está acontecendo uma guerra. Porque tudo quer nos distrair, não é? Tudo quer nos distrair. Isso aqui está na nossa mão. É uma bênção. Pode ser um grande instrumento de Deus. Mas isso aqui pode ser, talvez, o objeto de maior distração na vida de alguém. Até durante o culto a gente fica querendo ver Facebook, Instagram e ler mensagem no WhatsApp. Estou mentindo? Ou só sou eu que sou tentado? Porque no culto, às vezes eu fico, então eu vou dar uma olhadinha. Não, só um pouquinho. Distrações o tempo todo. Nós estamos bombardeados de informação. Agora mesmo, se não for por revelação, você está ouvindo mais uma palavra, você vai sair daqui, e se não for por revelação, nada muda. Porque nós estamos bombardeados de todos os lados. A gente retém muito pouco. Crianças de 2 anos, elas já têm mais informação do que muitos aqui tiveram com 12 anos de idade na sua época. Tem crianças que já sabem, com 2 anos de idade, mexer em YouTube. Estava vendo Sarinha, de Gêmeos e Damares, ela com o dedinho dela, passando os vídeos. Tá o vídeo lá, ela não quer mais aquele, ela sobe assim, ó. Aí aparecem os outros embaixo, e meu Deus, é uma geração altamente tecnológica. Mas o que é que isso tem provocado também em nós adultos? Excesso de distração. Eu coloquei aqui uma lista: vícios, hábitos ruins, às vezes distrações que não são tão ruins assim. Por exemplo, o Netflix é a joia. Você no tempo livre vai lá, assiste um filme. Você quer seguir uma série, né? Assistir uma série, várias temporadas. Mas tem gente que mergulhou nisso e está sofrendo crise de abstinência porque a temporada acabou. E você agora não sabe mais o que fazer da sua vida. Quando é que sai a próxima temporada? Quando é que sai a próxima temporada? Ai meu Deus, eu tenho que ir na internet. Deixa eu ver se já tem pirata para eu assistir. A gente assistiu uma temporada, 2 temporadas, né? Com os meninos da Rainha da Inglaterra. Aí acabou a 2ª temporada e eu fiquei, poxa, devia ter a 3ª. Ficou um vazio. Aí Adriel, pai, vamos procurar pirata que já saiu a 3ª. Digo, não. Vou crucificar a minha carne e esperar que saia a 3ª. Daqui para lá eu me desintoxico. É assim, irmãos. Uma coisa que é legal, entretenimento, diversão com a família, pode se tornar algo que te prende. E você não consegue se libertar daquilo. Tem pessoas viciadas nisso. Viciadas em futebol. Viciadas em política. Meu Deus, essa época vocês estão vendo. Não é? É só o assunto em todo lugar. Instagram, Facebook, WhatsApp, os grupos que eu participo. Tanto que eu pedi que nos grupos da igreja dessem uma trégua. Glória a Deus. Pelo menos nos grupos da igreja. Porque os demais, os 15 grupos que eu participo, é só isso. Eu entendo que é o momento, tá? Não estou aqui sendo também chato, né? E que a gente não precisa assim, não, a gente tem que se envolver nesse processo. E não só de 4 em 4 anos, né, irmãos? Que às vezes a gente só se lembra de 4 em 4, não, de 2 em 2, né? Porque 2 anos, aí depois vem as eleições municipais, a gente lembra de novo. Mas eu queria ver essa mesma intensidade que você tem no futebol por Jesus. Você pode torcer para o seu time, sim. Eu posso torcer pelo Náutico e nunca vê-lo ganhar, mas tudo bem. Meu Deus do céu. A gente estava de férias lá em Belo Horizonte, na casa da irmã de Cristiane, e aí fomos para o Mineirão. Eu nunca tinha ido no estádio,
de futebol. Os meninos queriam ir, vamos para o Mineirão. Fomos para o Mineirão, Cruzeiro e América. Mas sabe o que me chamou a atenção naquele jogo? Não foi nem o jogo em si, mas foi um líder de torcida. Um rapaz. Ele subiu em cima de uma caixa de madeira. Ele levou uma caixa de madeira, eu acho, para dentro do estádio. Eu não sei como foi aquilo não, mas tinha uma caixa de madeira, ou então já tem lá. Ele subiu em cima e ele passou os 45 minutos do primeiro tempo, mais os 45 minutos do segundo tempo, só liderando a torcida. E ele agitava as mãos, e ele mandava repetir, com gestos, e vamos lá, e grita isso, e grita aquilo. Gente, 90 minutos. Ele suava, de costas para o jogo. Isso que me chamou a atenção. Poxa, deve ser o time do coração dele, o Cruzeiro. E ele ficou de costas para o jogo. O Cruzeiro fazia gol, e eu vi ele querendo, olhar para trás. E eu só observando aquele rapaz, e ele liderando a torcida. Que intensidade, que entrega, que paixão aquela por um time de futebol. Estão entendendo o que eu quero dizer? Aonde eu quero chegar? Se tem alguma coisa que vai me prender, que sejam as cordas de amor pelo Senhor. Oséias capítulo 11, verso 4. Com cordas de amor ele me atraiu. Que seja isso que me prenda. Nada mais nessa terra tenha o poder que Jesus tem sobre a minha vida. Que eu participe das coisas dessa terra. Eu posso me divertir, eu posso viajar, eu posso assistir um filme, eu posso entrar na internet, eu posso ter redes sociais, eu posso participar do processo político. Mas nada é maior, é melhor, é mais forte do que o Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? Não estou advogando aqui quem tem que ser extraterrestre, mas estou advogando prioridades. E aqui tentaram prender aquele rapaz. Mas eu quero ler com você Atos 2, 24. Vamos lá comigo. Porque mesmo que as coisas queiram nos prender, há um poder maior que rompe. Atos 2, 24. Fala de Jesus, o qual, porém, Deus ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus, rompendo, quebrando os grilhões da morte. Agora olha essa frase, eu gostei demais disso aqui. Eu vibrei quando eu li Lucas escrevendo: porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. O discurso de Pedro estava dizendo: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, quebrou os grilhões da morte. Sabe por quê? Porque tinha um poder mais forte do que o da morte sobre Jesus. E qual é esse poder que o Pai liberou? O Espírito Santo. Quem tem aqui o Espírito Santo morando dentro de si? Então vamos agora chegar a uma conclusão. Se o poder que levantou Jesus dentre os mortos foi o Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita dentro de mim, logo significa que nada em mim poderá me prender, me causar restrição, porque o mesmo poder que operou em Jesus opera em mim. Então, esse mesmo poder pode quebrar grilhões na minha vida também. Queridos, eu fui preso quando eu era adolescente. Eu lutei anos, converti com 13 anos e alguns meses, e continuei uma luta até 18, 19 anos. Eu lutei contra pornografia, impureza, masturbação. Era cadeias mesmo, prisões. Eu prometi a Deus, eu dizia: Senhor, não vou fazer de novo, eu não vou ver mais. E naquela época era revista. Imagina hoje o que as pessoas não enfrentam, o que homens e mulheres não enfrentam com pornografia na palma da mão, porque o mundo todo está aqui.
Naquela época era revistas escondidas de trás de um guarda-roupa, num fundo falso, debaixo de um colchão. Se minha mãe pegasse, eu não queria nem estar perto. O pau cantava, podia ter a idade que fosse. E eu lutei com isso. E eu dizia: Deus, eu não aguento. Eu estou igual a João Teimoso, né? Cai, levanta, cai, levanta. Cai. E eu prometi a Deus, eu prometo, Senhor. Passava uma semana, tudo de novo. E um dia, eu entendi que a graça não apenas me salvou, mas a graça, ela também me capacitava para vencer o poder do pecado. E eu entendi isso. O mesmo Espírito que levantou dentre os mortos a Jesus Cristo habita dentro de mim, e esse mesmo Espírito me capacitará a vencer a pornografia, a impureza e as paixões da mocidade. O mesmo Espírito. Romanos 8, vai lá comigo. Romanos 8. Então, nada dessa história, irmãos. Pastor, o pecado é mais forte do que eu. Eu não consigo. Ou você não nasceu de novo, por isso que não consegue mesmo. Não consegue, porque o Espírito não está aí. Quem não nasceu de novo é escravo do pecado. Ou você nasceu de novo e você não tinha entendimento do poder que está dentro de você. Mas a partir de agora você tem esse entendimento. Amém? A partir de agora você não tem mais a desculpa de saber. Eu não sabia. Agora você sabe. Romanos 8. Eu abri errado aqui. Só um minutinho. Romanos 8, verso 11. Vamos ler juntos comigo? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Continuemos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Alguém disse assim: não, mas isso aqui é sobre a ressurreição do último dia, pastor. O Espírito Santo vai levantar os crentes dos túmulos. Os crentes que morreram vão ser ressuscitados também. Mas Paulo aqui no verso 13 diz que o poder do Espírito vai fazer com que a nossa carne seja mortificada. Eu crucifico a minha carne não no meu poder, mas no poder do Espírito em mim. Eu digo não à minha carne. Eu não só faço o que eu quero, queridos. Eu não só faço o que eu gosto. Eu não posso ser dominado pela carne, porque eu estarei preso por ela. Tem pessoas que estão presas por um relacionamento, estão presas por uma paixão. Paixão é uma coisa muito louca. Lá em Caruaru, a pastora que estava pregando, de Paulo Afonso, ela disse que ela leu em algum lugar que alguém disse que uma paixão, ela dura 2 anos, 2 anos e meio, e você tem que arrumar uma nova paixão depois. Ninguém consegue ficar apaixonado o resto da vida pela mesma coisa. Chega uma hora que a paixão acaba, aí você tem que substituir. É como se fosse uma droga, doses mais fortes. Coisas e pessoas que tentam nos prender, mas nós acabamos de ler aqui na palavra que o poder do Espírito que levantou Jesus daquela sepultura, esse poder habita em nós e nos capacita a viver uma vida também de vitória. Então olha para mim, não dá mais desculpa para você dizer: não consigo perdoar, não consigo amar, não consigo vencer esse pecado, não consigo dizer não para a minha carne. Isso não é verdade. Se você tem o Espírito Santo, você consegue. Amém? Agora, quando tentaram prender Marcos, sabe o que foi que ele fez? Fugiu. Se tentarem te prender, fuja. Essa atitude dele
foi uma atitude muito nobre. Porque tem gente que enfrenta. O pecado vem e a pessoa diz: eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu sou forte, eu vou mostrar que eu venço. E a Bíblia diz: o prudente vê o mal e se esconde. Prudência e sabedoria. Mas o que aconteceu com Marcos? Ele deixou para trás o lençol. Ah, meus irmãos, quantos crentes estão deixando para trás o seu lençol de linho? Estão deixando para trás os atos de justiça de Cristo em sua vida. Estão deixando para trás o que Jesus fez. Um rapaz me procurou ontem lá no acampe. Eu terminei de pregar. Ele disse: pastor, eu tive um sonho semana passada. Eu estava entrando na igreja nu. Quando o Senhor começou a pregar, eu digo: Deus vai falar comigo alguma coisa nessa mensagem. E eu estava tentando entrar na igreja, mas eu estava com muita vergonha. E quando eu acordei, eu fiquei perguntando a Deus o que era esse sonho. O Senhor pregou agora e Deus me falou que eu estava lutando contra o pecado, eu estava lutando contra coisas na minha vida, mas nessa luta eu perdi o meu lençol de linho. Eu abri mão das coisas que Deus já tinha feito na minha vida. Eu estava lutando tanto com as minhas forças, eu estava me esforçando tanto em mim mesmo, que eu perdi. E foi isso que aconteceu com Marcos. Ele fugiu, joia, boa atitude, não se deixou prender. Mas ao fugir, ele deixou para trás o lençol de linho que o cobria. Nós não podemos, irmãos, deixar para trás o que já foi conquistado. Olha, a vida cristã é só daqui para frente. Paulo disse: eu prossigo. Prosseguir é seguir para frente. Nós não podemos andar em círculos. Quantas pessoas estão andando em círculos? Quantas pessoas estão voltando para o mesmo ponto? Passou-se 1 ano, 2 anos, quando você vai conversar, a pessoa voltou para o mesmo ponto. Estaca zero de novo. Algum não é nem estaca zero, é estaca menos 100. Retrocedeu. E Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. O que é prosseguir? Eu continuo do ponto que estou para frente. Eu não ando em círculos, nem muito menos volto para o ponto inicial. Meus queridos, quando eu converti, eu decidi que o que me ligava com o meu passado ia ser quebrado, ia ser queimado. As pontes iam ser queimadas. Não há possibilidade de retorno. Não há. Para mim não existe essa possibilidade de eu abandonar Jesus, de eu abandonar minha fé, de eu esfriar, mesmo que as pessoas falhem comigo, mesmo que as pessoas sejam injustas, sejam ingratas, não importa. É só daqui para frente, porque meu compromisso primeiro é com o meu Senhor, com Jesus, meu compromisso. Então, o que é que acontece? Sempre que abrimos mão da justiça de Deus, a nossa nudez, ela aparece. Diz aí que ele ficou nu. Por quê? Porque o lençol de linho caiu. E eu quero finalizar, não aqui, porque se fosse aqui, não seria um bom término, não seria um bom final. Mas eu quero te mostrar em quem esse rapaz se tornou. Lembra do título da mensagem? Um jovem, um lençol e um livro. Cadê o livro? Até agora a gente só viu o jovem e o lençol. E o lençol caído no chão e ele nu, pelado pela rua de Jerusalém. Que final é esse de mensagem? Não termina assim. Então vamos para Atos, porque a gente vai terminar agora. Atos 13, 5. Atos 13, 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Muitos anos se passaram. A igreja se reunia na casa dele. E agora a primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo, junto com Barnabé, planejam a viagem e diz: vamos formar uma equipe. E Barnabé era primo de João Marcos. E Barnabé diz: Paulo, vamos levar o jovem João Marcos conosco? Paulo: vamos. Boa ideia.
Marcos é um cara muito legal. Todo Marcos é legal, Barnabé. Especialmente os Marcos com U. Eles são especiais, vamos levá-lo. Aí, João Marcos vai na viagem. E a Bíblia diz, no verso 13, Atos 13, de Pafos é um lugar. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. E ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. João Marcos, no meio do caminho, chega para Barnabé e Paulo e diz: olha, eu estou voltando. E aqui a gente vai conjecturar. O que fez esse rapaz voltar? Noites mal dormidas no barco? Enjoo? Comida ruim, precária? Perseguições que estavam acontecendo nas cidades? Ou ele era meio instável emocionalmente? E eu vou levar mais para esse lado, tá? Que a nudez de Marcos era a inconstância dele. Altos e baixos, uma instabilidade emocional. E Marcos diz: vou voltar para Jerusalém. E foi um desfalque, queridos, na equipe. Se nós pensarmos que as viagens de antigamente não eram como as viagens de hoje, a comunicação não era como hoje, os recursos não eram como hoje, cada membro da equipe era importante, e o rapaz simplesmente no meio do caminho dá para trás e volta. Ok, agora vamos para Atos 15, mais na frente, 37 e 39. Agora já não é mais a primeira viagem missionária, é a segunda. E quando Barnabé e Paulo sentam para planejar, vamos planejar a segunda viagem, vamos. Aí Barnabé diz: Paulo, vamos levar Marcos de novo? Aí Paulo diz: o quê? Quem? João Marcos. João Marcos. Já teve tempo para ele se recuperar. Paulo diz: de jeito nenhum, Barnabé. Eu não vou arriscar a segunda viagem, que vai ser mais longa. Eu não vou arriscar por causa desse rapaz irresponsável, instável, inconstante. Eu não vou levar João Marcos. E Barnabé discute com Paulo, e os dois decidem tomar rumos diferentes. Ok, deixa eu te dizer, Deus sempre levanta um Barnabé na nossa vida. Vai ter os Paulos geralmente são mais pragmáticos, né? Os Paulos são aquelas pessoas que são muito zelosas, muito cuidadosas. Temos que ter os Paulos no reino de Deus. É gente que gosta realmente de tudo muito certo. Paulo era de um temperamento muito forte, colérico, um líder nato. Então aquela deserção foi terrível para Paulo. Mas nós precisamos também de Barnabés, porque Barnabés são pais. E um pai não desiste tão facilmente de um filho. Olhe para mim, eu encontrei Barnabés ao longo da minha vida, que acreditaram em mim, que investiram em mim, quando eu não acreditava em mim. Quando alguns Paulos desistiram de mim, Deus levantou Barnabés. Eu tenho um Barnabé hoje lá em São Paulo. E quando eu estou desanimado, porque pastor desanima também, viu? Ah, pastor, agora você me decepcionou. Então eu ligo para o meu Barnabé. Sabe o que eu ouço dele? Não, você não vai parar. Você é um grande homem. Deus está fazendo algo maravilhoso aí. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Mas eu não estou não, não tem problema, mas eu estou. Quem está na situação nunca vê. Você viu que você cresceu fisicamente? Só quando você marcava na parede, né? Aí o ano que vem você ia lá, eita, cresci. Mas ninguém vê que está crescendo. Os outros veem. E o pastor Ivanildo tem sido esse Barnabé, que me incentiva, que acredita em mim, que sabe quem eu sou em Cristo. Por isso ele repete, e repete, e repete. Você precisa de um Barnabé. E sabe o que acontece, irmãos? O desânimo, a inconstância, a incerteza,
ânimo duplo. Essa geração é uma geração assim, instável, infelizmente. Pessoas que te amam agora e que te odeiam amanhã. Não é assim? Pessoas que chegam para mim: pastor, eu estou contigo, cara. Eu vou contigo até as últimas consequências. Pode contar comigo. Daqui a algum tempo a pessoa chega e diz: pastor, sim, eu te amo. Gosto muito de você. Olha, mas não dá mais para a gente caminhar juntos. Mas você me amava. Você disse que ia comigo às últimas consequências. Você disse que não ia pular do barco quando começasse a entrar água. Porque esta é uma geração inconstante. E inconstância resulta em infidelidade. Você já ouviu falar de companheiro de beira de estrada? Quem já ouviu essa história? O que é um companheiro de beira de estrada? É aquele que só está contigo ali, naquela hora. Se você tem dinheiro para dar uma lapada de cachaça, ele está contigo. Quando o dinheiro acaba, o que é que ele faz? Some. Uma geração inconstante. João Marcos, queridos, tinha isso. Mas Deus não desiste de nós. Marcos se tornou um grande homem, porque Deus insistiu em trabalhar em João Marcos, trabalhando no caráter dele. E agora sim, o resultado final, 2 Timóteo 4,11. Paulo, no fim da vida, preso em Roma, Nero, o louco, tinha prendido o apóstolo Paulo. Na masmorra ele estava, e ele diz: Timóteo, somente Lucas está comigo, mas toma contigo aquele rapaz vacilão no passado, inconstante, aquele peladão das ruas de Jerusalém. É este que eu quero comigo agora, no fim da minha vida, porque ele me é útil para o ministério. Olha que mudança, irmãos. E Paulo dizendo isso aqui, é porque o milagre foi grande, hein? Traga-me Marcos, porque ele é útil para mim. Filemon 1:23 e 24. Paulo escrevendo a Filemon, no final da carta ele diz: Filemon, te saúdam Epáfras, prisioneiro comigo. Epáfras está comigo aqui na prisão, em Cristo Jesus. Te saúdam Marcos, João Marcos, aquele inconstante, aquele que me abandonou no meio do caminho. Aristarco, Demas e Lucas. E Marcos, junto com estes, é meu cooperador. Cooperador é trabalhar junto. Paulo estava dizendo: Marcos é um homem de Deus. E o último versículo, 1 Pedro 5,13. Pedro, encerrando sua carta, diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Aqui é a igreja de Roma, mandando saudações para a igreja de Jerusalém. Como, igualmente, meu filho Marcos. Não sabemos mais onde Barnabé estava a essas alturas, mas Pedro adota Marcos e caminha com Marcos. E eu estou encerrando, tá, irmãos? Mas essa é a parte mais legal, porque Pedro começa a falar: Marcos, teve um dia que nós estávamos em Cafarnaum. Marcos, de repente, começaram a abrir o teto da casa, Marcos. A casa estava lotada. E desceram um homem paralítico numa cama. Jesus estava no meio da sala. E Jesus simplesmente vê aquilo dali e fala para o homem: teus pecados estão perdoados. E Jesus ainda diz assim: levanta-te e anda. Cara, aconteceu um milagre. Marcos, olha, você não sabe como foi aquela cena. E Marcos começa a ouvir isso, gente, de Pedro. E Marcos diz: não, peraí, Pedro, eu quero registrar o que você está dizendo. Não só vou ouvir, não, eu vou registrar, eu vou escrever. E aquele jovem, queridos, escreve o Evangelho de Marcos. Aleluia. Hoje nós temos em nossas mãos
um livro chamado Bíblia, mas dentro desse livro tem um outro livro chamado Marcos. Evangelho segundo o vacilão. O que foi, né? Evangelho segundo aquele que ficou nu em uma noite no jardim do Getsêmani e correu pelas ruas de Jerusalém, deixando o lençol para trás. O Evangelho segundo Marcos, que agora não é mais o vacilão, agora é um homem de Deus, porque alguém acreditou e investiu, e o Evangelho de Marcos está em nossas mãos. Então, queridos, um jovem, um lençol e um livro. Se Deus fez isso na vida de Marcos, Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. Eu me emociono com isso, porque eu sou um desses improváveis. Eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era, mas Ele me chamou, me escolheu, acreditou em mim, investiu em mim, e Ele conta comigo. Amém? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida. E assim como o Senhor acreditou em Marcos, o Senhor acredita em cada um de nós. Obrigado por não desistir. Obrigado por insistir e investir nas nossas vidas. Querido, coloque a mão sobre o seu coração. Agradeça a Deus, porque mesmo com nossas falhas, Ele não abre mão de quem somos. Ele quer nos transformar. Ele é paciente. Ele aguarda, assim como um pai aguarda pela mudança do seu filho. Ele aguarda. Agradeça ao Senhor com as suas próprias palavras. Antes de eu orar encerrando, diga para Ele: Senhor, se Tu contaste com este jovem, Tu podes contar comigo. Senhor, mesmo que o lençol tenha caído e eu tenha tentado me cobrir com outros lençóis sujos, rasgados, mas nessa noite, Senhor, eu peço linho fino, linho finíssimo, me cobrindo. A justiça de Cristo agora vindo sobre mim. E através da justiça eu posso viver uma vida de vitória. Eu posso viver uma vida na Tua presença. Senhor, eu quero entregar a vida de cada irmão, abençoar cada um aqui que ouviram essa palavra, e eu peço que essa palavra não caia à beira do caminho, não caia entre espinhos, não caia, Senhor, entre pedras, mas eu oro para que essa palavra caia em terreno fértil, frutifique na vida de cada um aqui, Senhor, e que eles se enxerguem com os Teus olhos, em nome de Jesus.